6, verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Tua bênção mais uma vez para a meditação, Senhor. Juntos nos achegamos aos Teus pés e sabemos, Senhor, que só pela Tua grande e infinita misericórdia, só pela iluminação, a revelação do Teu Espírito, é que nós podemos entender alguma coisa da Tua palavra de maneira espiritual e proveitosa. Podemos muitas vezes entender com a nossa cabeça, com a nossa mente, mas isso é apenas conhecimento morto, letra morta, que, Senhor, estocados na nossa mente, se transformam numa fortaleza contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Oramos pedindo, Senhor, que o Senhor nos livre desse conhecimento, Senhor, que impede, Senhor, que bloqueia a operação do Teu Espírito. Oramos pedindo que o Senhor nos conduza, que o Senhor traga nova luz sobre este livro maravilhoso da revelação de Jesus Cristo. Pai, confessamos a nossa pequeneza, a nossa insignificância, e sabemos quantas coisas nós não conseguimos ver. E por isso colocamos nas Tuas mãos os 5 pães e 2 peixinhos que temos, pedindo que o Senhor os multiplique na Tua infinita misericórdia, para que sejamos alimentados como aquela multidão que o Senhor alimentou. Pai, conduza-nos, nós Te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós já praticamente cobrimos dois movimentos do livro de Apocalipse, né? Os irmãos que estão acompanhando desde o início sabem que nós estamos vendo o livro de Apocalipse sob o seguinte tema: a entronização de Jesus Cristo, ou a entronização do Senhor Jesus Cristo. E vimos que o capítulo 4 e 5, na cronologia, no tempo, ele acontece antes do capítulo 1, 2 e 3. E já vimos que esses 2 capítulos nos mostram Cristo entronizado no céu, ou seja, depois que ele veio para a terra, ele tem que provar que ele é digno de voltar e assentar e ocupar a mesma posição que ele tinha com o Pai antes de encarnar e vir a esse mundo. E isso aconteceu, como está provado no capítulo 5. Quem é digno, né, de tomar o livro da mão do que está sentado no trono e de romper os seus selos? Então, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e o livro abrirá. Então o Senhor Jesus é o digno, e Ele tomou aquele livro na sua mão. E aí então, nós vimos que uma vez que Ele tomou aquele livro na sua mão, então aconteceu o quê? No dia de Pentecoste, Ele, tendo recebido o Espírito Santo como o sacerdote, o sumo sacerdote da igreja, como cabeça glorioso da igreja, o Espírito Santo foi derramado sobre a cabeça dele, como está lá no Salmo 133. É como óleo ou como azeite precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce até a barba e depois até a orla dos vestidos, até a barra lá embaixo. Então, cabeça, tronco, membros. Então você tem aqui o corpo, mas o azeite é derramado na cabeça do Arão, na cabeça de Cristo. E porque nós estamos no corpo, então esse azeite vai chegar até nós. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, a igreja nasceu. Então agora nós passamos para o segundo movimento. Uma vez que Cristo foi entronizado no céu, Ele enviou o Espírito Santo para a terra, e agora o Espírito Santo vai fazer a obra de entronizar o Senhor Jesus na igreja. E aí nós vimos as 7 igrejas, os 7 períodos da história da igreja, profeticamente, não historicamente, nem espiritualmente, mas enfatizando especificamente o lado profético, ou seja, cada uma das igrejas representando uma era da igreja.
E nós vimos que hoje nós temos já todos os 7 períodos estão aí. Não apenas Sardes, a Reforma, não apenas Filadélfia, o amor fraternal, mas também Laodiceia. Já vimos, estamos aí. Agora, irmãos, só uma coisa que ficou faltando. É que os irmãos vão ver o seguinte: como é que nós dividimos sempre o número 7? Os irmãos lembram na Bíblia? 4 mais 3? 3 mais 4. Então, como é que nós sabemos isso? Nós vamos descobrir que os 4 primeiros selos, eles acompanham esse período das 7 igrejas. Então, só para os irmãos localizarem, vamos colocar assim, ó, as 7 igrejas, né? 7 igrejas, né? Tem mais ou menos o que? Já tem um período de quase 2000 anos, ok? Aí você vai ver que nessa mesma linha você tem também colocar 7 para não é 7. Você tem os 4 selos, tá? Os 4 selos, os irmãos vão ver que claramente nós descobrimos que eles são 4 e mais 3. Você quer ver? Olha só. Primeiro selo, 6:1. 6:1, veja. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 selos e vem dizendo, como se fosse voz de trovão, o quê? Vem. Ok? Segundo, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo selo e vem dizendo, vem. Quando abriu o terceiro selo, verso 5, ouviu o terceiro selo vivente dizendo, vem. 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º selo vivente dizendo, vem. Quando ele abriu o 5º selo, verso 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. O que aconteceu? O que mudou? Não tem vem. Os irmãos estão vendo? Você vai ver, nem no 5º, nem no 6º, nem no 7º. Está vendo? Então, irmão, é dessa maneira que o Espírito Santo mostra pra gente como é que você divide 4 e mais 3. Está vendo? Então, entre o 4º selo e o 5º, alguma coisa vai acontecer. Está vendo? Alguma coisa vai acontecer. Agora, se esses 4 selos, os 4 foram abertos no momento que Jesus chegou, os irmãos lembram que nós estamos falando que quando Jesus chegou lá no capítulo 5, isso aconteceu mais ou menos no ano 35, mais ou menos, tá? Só para a gente situar, ok? A visão que João teve do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, foi depois do ano 90, como acreditam as maiores autoridades, entre 90 e 95. Essa visão que ele teve do capítulo 5 foi repetida para ele ver o que aconteceu lá no ano 35, ok? Naquele momento que Jesus chegou lá, que ele foi entronizado lá, o que aconteceu? Ele tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, tá vendo? E abriu 4 selos, imediatamente. Esses selos foram abertos simultaneamente, os 4 primeiros selos. E o que eles representam? O cavalo branco. Alguns dizem que é o anticristo. Irmão, você acha que o Espírito Santo ia dizer que o anticristo saiu vencendo e para vencer, e que ele tem uma coroa? E olha, outra coisa, é um cavaleiro que tinha o quê? Um arco, tá vendo? Não tem flecha, mas é um arco. Um arco sem flecha não tem sentido. O que significa isso? Se um cavaleiro está montado num cavalo branco, né? Que é símbolo de pureza, né? Você vai ver esse cavalo branco, ele aparece lá no final do Apocalipse, capítulo 19. Né? Tem um cavaleiro montado num cavalo branco. Se disser que é o anticristo, é meio estranho aqui. E outra coisa, ele tem coroa e saiu vencendo e para vencer. Nós sabemos que o anticristo não vai vencer coisa nenhuma. Saiu perdendo e para perder. Então, irmão, aqui só menciona o arco. Por quê? Porque a flecha já foi julgada. Está vendo o que é isso? Para mim, é o Evangelho. Está vendo? É o Evangelho. Primeira coisa que o Senhor Jesus fez, o que foi? A seta já foi enviada. Por quê? Porque ele já abriu o primeiro selo, o Espírito Santo já veio para a terra. Ele disse, ficar em Jerusalém, não tem de pregar para ninguém. Fica em Jerusalém até você receber o poder do alto. Está vendo? Então, aqui você só vê o cavaleiro, mas não tem a flecha mais, porque a flecha já foi lançada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está vendo? Muito bem. A segunda coisa, é que o Evangelho, quando ele foi solto, o que ele introduziu? Ele introduziu o cavalo vermelho. O que é o cavalo vermelho? Foi-lhe dado tirar a paz da terra, a guerra. Está vendo? E o cavalo
o terceiro selo é um cavalo o quê? Preto, que representa aqui claramente, você sabe, não é? Está pesando na balança, não é? Um pouquinho de trigo por um denário. O que é isso? É o que a guerra geralmente traz, é a fome. E o quarto cavalo é o cavalo amarelo, que na tradução chinesa é cinza. É cinza, não é? Para os chineses é cinza. Por quê? Ele representa a morte, o que está até escrito que é chamado morte e o inferno. Não é inferno, é o Hades. É o Hades, não é? Muito bem. Bom, se vocês lerem também Mateus 24, aqueles primeiros versículos do Mateus 24, Jesus também está dando uma descrição, até o versículo 14, do que estaria acontecendo nesse período da história da igreja. De quase 2000 anos que nós estamos aqui. E lá ele menciona o quê? Ele menciona fome, ele menciona terremoto, ele menciona pestes, tá vendo? Guerras e rumores de guerra, exatamente como está aqui. Você pode até colocar Mateus 24, não é? Você pode colocar aqui Mateus 24, mais ou menos de 4 a 14. Está tudo na mesma linha. Ok? Agora, irmão, preste bem atenção. O que a gente vai falar aqui, hoje, não é? E depois quero dar mostrar para os irmãos como é que nós lemos o resto do livro de Apocalipse, que essa é a parte mais difícil. É do 6, 9 para frente, aí começa a complicar tudo. Muito difícil. Eu digo para os irmãos, eu leio até hoje, não é? Eu sei praticamente esse livro de cor. Se você me perguntar qualquer capítulo, eu falo com você o que está escrito lá. Não as palavras iguaizinhas está lá. Mas eu te falo que cada capítulo contém. Porque tem 20 anos que eu estou lendo, meditando, estudando esse livro. Não são 20 dias, não, 20 anos. Né? Desde que eu ouvi a primeira vez, eu já disse para vocês, o irmão Stephen Kohn abrir para mim e me explicar o que era o filho varão em Apocalipse capítulo 12. Aqui na casa do irmão Lan, acho que o irmão não estava o dia que eu contei, estava? Estava, né? O irmão Lan morava aqui, eu moro, não sei ainda. Morava, né? Aqui, no final. Então foi aqui na casa que tem aqui no final do outro lado da rua, na Pitangui, num terraço ali, ele sentou lá com alguns irmãos e ele abriu para a gente o capítulo. Coisa impressionante. Desde aquela época eu comecei a ler e estudar. Mas, irmão, isso não significa que o que eu vou falar para os irmãos aqui, você tem que engolir. De jeito nenhum. Por favor. Nessas questões de interpretação profética, tá, da Bíblia, você não pode ser dogmático. É isso. Porque nós encontramos, olha, eu já mostrei para os irmãos quando nós estudamos no início aqui, quantos irmãos servos de Deus como William Kelly, Darby. Eu mostrei para os irmãos aqui, como é que você pode dizer que a igreja é arrebatada no capítulo 4? Se depois do capítulo 4 ainda tem a expressão, aquele que era, que é e que há de vir. Olha, se ele já veio. Coisa tão simples, né? Que uma pessoa tão simples como eu consegui ver, e aquele irmão não conseguiu. Então você vê como é possível a gente estar lendo e não consegue enxergar. Então nós temos que ter muito cuidado. Ler, se formos abençoados, segura, mas diz, Senhor, eu estou segurando, mas assim, né? Segurando, não é de maneira irresponsável, o irmão entende. É que você não tomou aqui, olha, agora eu estou satisfeito, não quero saber mais nada. Não diga isso. Não. Agora veja bem. O que vai acontecer, irmão? Se nós estamos vivendo já, o quarto selo foi aberto há quase 2000 anos atrás, tá vendo? Porque quando ele abriu aqueles 4 selos, aí começou tudo, o Evangelho. Aí o Evangelho trouxe guerra, a guerra trouxe fome, e a fome trouxe morte. E está aí. E lá em Mateus ele acrescentou terremotos, pestes, tá vendo? Guerras e rumores de guerra, o tempo todinho você vê. Acaba a guerra no lugar, começa no outro. Não para. Até o fim. Você sabe quantos terremotos acontecem por ano hoje? Os sismólogos não têm coragem de contar para o povo. Eles não têm coragem de contar. Porque até algum tempo atrás, décadas atrás, eu ouvia notícias de que tinha 2.000, 3.000 por ano. Hoje nós não sabemos mais quantos que tem. Então, irmão, a coisa está bem aí. Agora veja bem. Quando nós mudamos do quarto selo, vamos dizer que nós estamos até agora vivendo dentro do quarto selo. É o que nós cremos, dessa maneira. De repente, quando você vê a abertura do quinto selo, não tem mais a palavra vem. Então está mostrando que há uma separação entre os 4 primeiros e os 3 restantes. A mesma coisa vai acontecer com as trombetas. 4 trombetas e depois mais 3.
as trombetas, então, é claro. A própria palavra diz: ai, 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 dos que habitam sobre esta terra. Por causa dos 3 anjos que vão tocar as suas trombetas ainda, mostrando que há realmente uma divisão entre a quarta e a quinta dali para frente. Irmão, qual é a mudança que nós temos aqui? A mudança, você sabe, olha, as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam, olha o que estão fazendo. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eu te pergunto, na era da graça, você pode fazer uma oração como essa? O irmão está entendendo? Na era da graça você não pode. Se você realmente conhece a graça de Deus, ainda que o indivíduo, né, Deus nos permite, nos cubra com o sangue de Jesus sobre essa palavra, né? Mas ainda que nós venhamos a perder um ente querido nosso, porque alguém tirou a vida dessa pessoa, você ainda não pode odiar essa pessoa. Porque todos nós estamos debaixo da graça, nós também somos pecadores, nós pecamos igualzinho àquela pessoa. Nós podemos não cometer um crime desse chamado bárbaro, violento, mas nós pecamos, e pecar na Bíblia é errar o alvo. Não interessa se errou 1 metro, ou 10 metros, ou 1 centímetro. Se errou o alvo, errou o alvo. Então, irmãos, essas pessoas estão orando e o Espírito Santo não disse: você não pode fazer essa oração. Se você conhece bem a sua Bíblia, no Novo Testamento, onde é que tem um versículo que mostra claramente que nós não podemos fazer essa oração hoje? Porque ainda estamos dentro do 4º selo, não passamos para o 5º. O que diz o Sermão do Monte? Ouviste o que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente, né? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Está vendo? E os irmãos sabem? Quanta gente não consegue entender isso? Amai os vossos inimigos para quê? Está escrito lá, para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Irmão, quer dizer que se você não amar o seu inimigo, você não é filho do Pai Celestial? Como é que responde? Ó, hoje vou esnobar aqui, hoje vou esnobar o grego aqui. Ruios. Está vendo, irmão? Lá assim, é para que vos torneis filhos. A palavra no grego é filho maduro. Se tivesse a palavra teknos, ou teknia, era filhinhos. Está vendo? Então, tem essas palavrinhas que estão escondidas aí no nosso texto. Ela vai aparecer, sabe onde? No arrebatamento, lá no capítulo 12, nós vamos ver. É o filho varão. A palavra que o Espírito Santo usou é essa aqui. É o ruios. Está vendo? Então, irmão, para você ser um filho maduro de Deus, do Pai Celestial, você tem que amar os seus inimigos. Agora, se você não amar o seu inimigo, o que você é? Né? Você é um filhinho, você é um bebezinho. Né? Sabe beber leite, sabe onde é que está o mamar direitinho na mamãe, né? Só enxerga aquela coisa redonda, né, da mamãe. Você sabe, né? Eu só vi aquilo, né? E chegou perto ali, já... até no varão, né? Você sabe que neném até na gente que é homem. Chegou perto, encostou ali, sentiu que é carne e falou: é isso aqui que eu estou querendo. Né? Mama em todo mundo, em qualquer coisa que aparecer pela frente. Seu filhinho, né? Mas nós queremos ser filho maduro, então está aqui. E os irmãos vão ver que essa palavra, ela é significativa, que ela vai aparecer exatamente na questão do arrebatamento. Agora, irmãos, olha, se essa interpretação é correta, veja, irmãos, a maneira como nós estamos dizendo, tá? Para não deixar dúvida para ninguém que nós estamos querendo ser dogmáticos, não. Se você não aceita essa maneira, não tem problema, pode colocar de lado, só sei, eu não consigo aceitar isso que o irmão Deus está falando, não tem problema nenhum, tá certo? Mas se for, tá certo? Então aqui, entre o 4º e o 5º selo, vai acontecer o arrebatamento. Porque no momento que aconteceu o arrebatamento, irmão, o que aconteceu? Acabou o sistema da graça. Está vendo? Ontem nós estávamos ouvindo o irmão, né? Um testemunho muito bonito lá na Dona Esmeralda,
Ele foi uma pessoa que Dona Esmeralda orou com ele. Hoje ele é um pastor e é um diretor, trabalha no banco, não sei se parece que é diretor, né, nos bancos, né? Mas ele estava, coitado, ele disse lá, nós estamos na última dispensação, que é a dispensação da graça. Não, negativo. Nós estamos na penúltima. Tem mais uma, que é a dispensação da justiça. Está vendo? Que a justiça de Deus será estabelecida nessa terra. Venha a nós vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, isso não aconteceu ainda, os irmãos sabem. O dia que isso acontecer, o milênio está aqui. O reino de Cristo está estabelecido na terra. Irmão, nós oramos o Pai Nosso há 10, 20, 30 anos, não conseguimos ver isso. Está todo mundo querendo ir embora. Eu quero ir para o céu. O Senhor diz, não, espera um pouquinho, antes do céu nós vamos ter que, né, viver aqui 1000 anos aqui nessa terra, né? Vou estabelecer minha vontade nessa terra, vou provar para todo mundo que vocês são meus filhos. Agora, é importante que seja ruiós. Se for filhinho, aí tem problema. Ok? Então, irmão, aqui entre o quarto e o quinto selo, o que nós vamos colocar? Nós vamos agora começar a ver outras partes do Apocalipse que estão fora de ordem. Tá vendo? Então, Apocalipse capítulo 12, você não pode ler o Apocalipse dessa maneira que está escrito aqui. Se você ler, você se complica todinho. Então, antes da gente falar sobre o arrebatamento, deixa eu mostrar para os irmãos como é que nós lemos o restante desse livro, para você entender a mensagem que está aqui. Ok? Quantos irmãos aqui que tem, ou usam em casa, ou tem aqui, a chamada Bíblia do Scofield? A irmã tem em casa ou tem em casa, né? Quem tem aqui? Está usando aqui, não é? Se você ler na introdução, os irmãos lembram que eu mencionei, li para os irmãos aqui. Ele diz o seguinte, que alguns fatos desse livro, eles vão para frente e vão para trás. Está escrito lá. Isso é uma coisa que eu vi no Apocalipse, e quando eu li dos irmãos, que eu fiquei muito satisfeito. Não é? Porque há alguns capítulos que são chamados de parênteses. Até na sua própria Bíblia, você quer ver? Não sei, olha aí o capítulo 7. Debaixo do capítulo 7 tem escrito alguma coisa que é parêntese? Não tem parênteses? A sua é do Scofield. Pois é, Scofield, ele tem. Alguma outra tradução que não é do Scofield e tem a palavra parênteses? Que a minha não tem. Não? Então os irmãos sabem o que é parênteses? É um capítulo que, se você tirar ele do lugar ali, ele não faz falta, preste bem atenção, ele não faz falta na ordem cronológica. Ok? Na ordem dos acontecimentos. Ele está ali apenas para ilustrar uma verdade. Se você tirar, tá certo? É como aquela palavrinha que você tem em português, que nós chamamos de aposto. É isso? É uma frase que vem entre duas vírgulas. Não é? Por exemplo, você diz assim, os crentes, aqueles que são fiéis, né? Os crentes, vírgula, aqueles que são fiéis, vírgula, herdarão o reino. Se você tirar os que são fiéis, fica os crentes herdarão o reino. É uma frase completa. Não é isso? Mas quando você coloca aqueles que são fiéis, ele explica, ele traz uma luz, tá bom? Isso em português chama aposto, se eu não estou enganado. Ok? Então, irmãos, é o que nós queremos ver agora, então. Se você quer anotar, não sei se vai ser possível, né? Vamos ver como é que é essa ordem cronológica do capítulo 6, verso 9 para frente. Ok? Então, do 6, 9 até o verso 17, você tem quantos selos? Tem 3. É? São 3? 2, irmão. 6, 9 é o quinto. O 6, 12 é o sexto. E acabou. O 7º selo não está aqui. Aí agora você vem para o capítulo 7. O que você faz? Tire o capítulo 7. Você quer ler o Apocalipse e entender? Quando você estiver lendo, tira o capítulo 7 fora. Aí você vai para onde? Pula para o 8. Aí quando o cordeiro abriu o quê? Aí você retomou o quê? Saiu do 6º e foi para o 7. Está vendo? Você pegou a ligação. Ok? Aí você vai ler a primeira trombeta, verso 7. Segunda trombeta, verso 8. Terceira trombeta, verso 10. Quarta trombeta, verso 12.
E aí então você vai ver aquela lição que eu falei para os irmãos. 4 e mais 3. Como é que nós podemos provar? O verso 13 diz o quê? Então, vi e ouvi a águia que voava no meio do céu dizia ai, ai. Pois é, agora olha só, alguém já falou ai, ai 2 vezes só, está faltando um ai aí. Vamos descobrir quem é que está faltando um ai aqui. Qual a tradução que está faltando um ai? Deixa eu ver. Só 2 então, aí. Esse aqui está fora da Bíblia. Pode ir embora. Não quero. Irmão, ó. Irmão. Só um minutinho, ó. Irmão, quantas traduções que só tem 2 ai? Deixa eu ver. A irmã do Teodoro, da irmã Moisés, ó. Tá vendo? Olha, irmão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que pode acontecer. Como é que você pode colocar 2? E outra coisa. Só que, irmão, mas como é que você pode provar? Ok, posso provar. Olha aqui. Versículo 12 do capítulo 9 diz o quê? Versículo 12 do capítulo 9. Passado é o primeiro ai. O que mais? Vem 2 ai. Então, naquelas traduções que só tem 2 ais, eu pergunto, aí tem um ai mais 2 ou não? Na sua tradução, do Teodoro, do Moisés. Não, irmão. No versículo 12, como é que diz? 2. Mas lá na sua tradução só tem 2. No versículo 13. Irmão, tá vendo? Está provado que está faltando um ai. Ninguém gosta de ai, porque você sabe, ai é alguém está espetando alguém. Né? Não é expressão de alegria. Né? O ai não, viu, irmãos? Que alguém pode estar pensando que é o ai. Não é coisa de mineiro, não. Aqui é ai. Tá? É uma expressão de dor, de sofrimento, de lamento. Ai, ai, ai dos que habitam. Dos restantes das vozes, dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Ainda outra coisa. Ai, ai. Aí menciona no versículo 13. É 2 anjos ou 3? Desculpa, a tradução do Teodoro. Verso 13 do capítulo 8. Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 ou 2? Não, na tradução que eu estou vendo, dos irmãos que tem 8:13, irmão. 3. Tá vendo? 3 anos. 3. Tá vendo? Então os irmãos estão vendo? 3 anjos, porque cada anjo vai tocar uma trombeta e cada trombeta é um ai. Porque está escrito aqui o quê? Passou o primeiro ai. Está aí no capítulo 9, versículo 12. Ok? Os irmãos estão vendo? É dessa maneira que nós vamos pegando a linha do Apocalipse. Então o capítulo 8, capítulo 9, tá certo? Aí veja bem. Entre a 4ª trombeta e a 5ª, o que nós temos? Nós temos um aviso de que entre a 4ª e a 5ª para frente há uma separação. Não é isso? Porque houve uma voz aqui dizendo, então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu e dizia, ai, 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 enfatizando as 3 últimas trombetas. Os irmãos estão entendendo? 4 e mais 3, igualzinho o selo, 4 e mais 3. Tá certo? Agora, irmão, o que vai acontecer aqui? Né? Eu quero só mencionar de passagem, que depois nós vamos ter que voltar. A grande tribulação começa aqui, na 5ª trombeta. É por isso que fala ai, ai, ai. E como é que nós sabemos que aqui começa a grande tribulação? Porque o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída. Veja, irmão, caída. Não é uma estrela que caía. Os irmãos lembram quantas vezes que é mencionado que essa estrela caiu? Aqui ela está caída, mas em quantos lugares antes disso é mencionada essa estrela? Lá é na queda de Satanás, do Novo Testamento para cá. Eu via, não é isso? Porque não disse eu via. É um futuro que ainda não aconteceu. Eu via Satanás cair do céu como um raio. Está vendo? Satanás é estrela. No livro de Apocalipse, estrela de ponta a ponta é anjo.
E qual o outro lugar? Não, isso é a queda de Satanás. Está vendo? É Apocalipse capítulo 12, irmão. Está vendo? Fala sobre a queda de Satanás. Está vendo? Então lá Jesus viu ele caindo. Como nós não tocamos ainda no arrebatamento, porque no arrebatamento, aí Satanás vai cair de onde? Dos ares na terra. Que é o que está escrito lá. Como é que nós sabemos que isso não aconteceu ainda? Porque quando Paulo escreveu Efésios, alguns dizem que aquele filho varão que está dentro da mulher é Jesus, que a mulher é a nação de Israel ou é a Virgem Maria. Isso quer dizer que quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, Satanás caiu dos ares da terra. Mas Paulo escreveu a Epístola aos Efésios 20 anos depois disso, e ele disse: Satanás é o príncipe das potestades do... Então ele está lá ainda. Porque o dia que ele cair dos ares na terra, ele não volta mais para lá, nos ares. Ele vai ficar na terra e dali vai para o abismo. Do abismo ele vai voltar para a terra. E depois Então, irmãos, é prova, não tem como. Tá vendo? E aqui diz assim, viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Tá vendo? E é exatamente desse poço aqui que ele vai abrir e vai sair o anjo do abismo, que é o anticristo. Ok? Muito bem. Mas só para os irmãos, não vamos entrar nos comentários agora, senão nós vamos quebrar a sequência. Então, capítulo 9 tem quinta trombeta e sexta trombeta. Não tem sétima. Não é isso? Não é o que aconteceu também com 6 selos, terminou no sexto, no capítulo 6, depois sétimo, é parêntese, aí retomamos o sétimo selo no capítulo 8. Agora pegamos as trombetas no capítulo, o sétimo selo no capítulo 8, depois 6 trombetas. Entramos no capítulo 10, também é o quê? Irmão, Li traz na tradução, irmão? Traz, né? Parênteses. Deixa eu entender. Então, não é isso que está escrito aí na tradução do Scofield? Não é parênteses? Pois é. Então, olha, capítulo 10, irmão, também não segue a linha. Onde é que nós paramos no capítulo 9? Preste bem atenção. Capítulo 9 parou onde, irmãos? Parou onde? Na sexta trombeta. Então, a sétima não apareceu. Então, capítulo 10 não tem. Capítulo 11 até o versículo 14. Está vendo? Quando você chega no versículo 14, veja bem. O que está escrito? Passou o segundo ai. E eis que sem demora vem, comprovando mais uma vez que tem um terceiro ai. Eu não sei onde é que essas pessoas arranjaram 2 ai naquela tradução. Realmente eu não sei. Ok. E aí agora, irmão, então vem a sétima trombeta. Então, você tem que saltar de que capítulo? Do capítulo 9, versículo 21, você salta o 10, o 11 de 1 a 14, e você retoma agora a sétima trombeta que está faltando, no capítulo 11, verso 15. Ok? Agora veja, capítulo 12 é parênteses, 13 é parênteses. Deus coloca a palavra sessão. Uma sessão. É um corte, né? Session que ele usa. Session. Então, olha bem, irmãos. Para os irmãos verem como é que você pega a linha direitinho. Olha, o capítulo 11, a sétima trombeta, termina com o versículo 19. O que diz no verso 19? Abriu-se então, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões. Está vendo? Agora, os irmãos, não sei se os irmãos já conhecem um pouquinho do livro de Apocalipse. Quando o sétimo anjo tocou a trombeta, não aconteceu nada. Não foi verdade? Olha aí, o versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou. Está vendo? Não tem. Não aconteceu. O que é? Você vai descobrir que agora a sétima trombeta, ela inclui as 7 taças. Não lembra que nós falamos? 7 selos.
As 7 trombetas estão incluídas no 7º selo. E agora nós vamos descobrir que as 7 trombetas estão incluídas na 7ª. As 7 taças estão incluídas na 7ª trombeta. Agora, vamos ver se nós retomamos isso. 12 é parênteses, 13 é parênteses, o 14 é parênteses. Está vendo? Vamos retomar o capítulo 15. Desculpe, capítulo 15, de 1 a 4 ainda é parênteses. Onde foi que nós terminamos, irmão? Lembra o que está escrito lá? Vi o quê? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a arca da aliança no seu santuário. Vamos ver o versículo 5 do capítulo 15. Depois dessas coisas olhei, e o quê? E abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. A arca está incluída aqui, ela não é mencionada, mas é o santuário do tabernáculo do testemunho, porque a arca é chamada de testemunho. Então, irmãos, estão entendendo? Você retomou lá do capítulo 11, verso 19, você salta direto para o capítulo 15 e verso 5. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Isso é para você ler o livro na sequência, o quê? Cronológica. Porque os parênteses não estão em ordem cronológica. Ok? Aí vamos ver, capítulo 15, aí começa, aqui você vai descobrir uma coisa. É que, verso 6 diz o quê? Os 7 anjos, que tinham 7 flagelos, saíram do santuário, tá vendo? Aí então no 16 começa, primeiro flagelo, segundo flagelo, não é? Ou seja, a taça, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º flagelo. Todos estão no capítulo 16, as 7 taças estão aqui. O capítulo 17 é parênteses, irmãos? Não está escrito aí? Não. Bom, mas é parênteses. Tá? É parênteses. Sabe por quê? Não segue a ordem do que está aqui. Então veja. Olha, vamos ver se nós podemos pegar aqui. Verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus de quê? Da grande Babilônia. Então o capítulo 17, se você ler isso aqui, você vai descobrir que ele está falando sobre 2 Babilônias. Uma mulher que está sentada em cima de uma besta. Está vendo? Então são 2 coisas. São 2 coisas diferentes. É só explicação. Agora, se ele termina falando no 7º flagelo, que Deus se lembrou da grande Babilônia, então você vai direto para o 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Então aqui você retoma o que está lá no capítulo 16. O 17 é um parênteses. E aí então você vai ver. A destruição dessa Babilônia, irmãos, olha, essa Babilônia aqui é a cidade que Saddam Hussein estava ou está edificando ainda. Acho que ainda está edificando. Tá? Porque muita gente acha que a profecia da Babilônia, que não seria reedificada lá, a profecia lá de Isaías, ela não se cumpriu ainda. Porque a palavra de Deus diz que não vai ter nada, nenhum morador, nem nada, vai ser completamente arrasada. E lá tem morador, até hoje tem. Está provado que irmãos foram lá e comprovaram isso. Está vendo? Então, irmão, é essa cidade hoje que o Saddam Hussein está colocando em cada, os tijolinhos, né? Que constrói de barro, não é isso? Porque de pedra não era, né? Tem que ser de barro. Babilônia é de barro. Começou com barro lá em 11 de Gênesis, é barro, né? Porque é da terra, da maldição, é da queda. Pedra não, pedra é graça de Deus, né? Mas lá diz que, não sei se em cada 5 tijolinhos tem o nome dele, Saddam Hussein. Igualzinho o Nabucodonosor. Só que tudo indica que o Nabucodonosor converteu, né? A experiência que ele teve tremenda, lá no livro de Daniel. Eu acredito que ele se converteu realmente, o que aconteceu com ele. Muito bem, irmãos. Então, olha, capítulo 8, vai direto, tá? Aí continua, 18. E aí então, há júbilo no céu,
Né? Por que nós sabemos que está continuando? Olha aí, capítulo 19, verso 2. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Está vendo? E aí continua. Aí agora veja. Uma vez que a cidade foi completamente arrasada, num instante assim, ó, ela vai desmoronar todinho. Não é como a cidade edificada sobre 7 montes, que está lá no capítulo 17, que vai ser queimada. Não. Babilônia vai ruir todinha, desmoronar todinha. Tá? E aí tem esse júbilo no céu, e aí então no versículo 11, aí aparece visivelmente, descendo, né, montado em cavalo branco. Está vendo? Capítulo 19, 11. Eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Os irmãos sabem, não tem dúvida nenhuma que é o Senhor Jesus. Agora bem, nesse momento ele não desce sozinho. Está vendo? Diz que seguiam-no, verso 14, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são? Capítulo 19 e versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Então, todos aqueles que estiverem dentro dessas características de linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, esses são os cavaleiros que vão descer com o Senhor Jesus. Tá vendo? Só que eles não entram em briga nenhuma. Jesus vai brigar sozinho. Da boca sai uma espada afiada, né, de 2 gumes, e ele vai ferir as nações. É isso? E aí, depois dessa guerra aqui, que é chamada de Armagedon. Aí, capítulo 20, Satanás é preso, inaugura-se o milênio. No versículo 7, Satanás é solto. E aí então ele marcha, depois dos 1000 anos, ele vai arrebanhar muita gente das nações para subir contra Jerusalém, que vai estar estabelecida nessa terra, como centro de orientação espiritual para todas as nações que estiverem vivendo nessa época. E aí então vai ter a última batalha, que é Gog e Magog. É a última batalha. Armagedon é a penúltima. Está vendo? Aí então, Satanás será lançado no lago de fogo, então vem o juízo do trono branco, capítulo 20, verso 11 até o verso 15. E o 21, 22, né? Aí nós descobrimos que uma vez que Cristo vai reinar na terra, todos os irmãos estão vendo? A partir do capítulo 6, versículo 9, nós temos o mover de Deus até chegar no capítulo 20, quando Cristo vai reinar nessa terra durante 1000 anos. Então Cristo vai ser entronizado na terra. E depois que acabar o milênio, então Satanás será solto, e vai novamente investir contra Jerusalém, vai descer fogo do céu, ele vai ser lançado no lago de fogo, e aí então, novo céu e uma nova terra. Então Cristo será entronizado no novo céu e na nova terra. Então 4 movimentos, não é isso que eu disse para os irmãos? Cristo entronizado no céu, Cristo entronizado na igreja, Cristo entronizado na terra, tá vendo? No milênio, e Cristo entronizado na nova criação. Irmão, não é esse o propósito de Deus? Deus não vai fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas vão convergir a Cristo, na pessoa dele. Ele é o centro de todas as coisas. Então acho que não há nada, a palavra mais correta, porque é Cristo entronizado no céu, na igreja. Agora veja, irmãos, a nossa responsabilidade aqui hoje nós estamos vivendo ainda o segundo movimento de Deus, que é Cristo entronizado na igreja. Vamos ver só se nós realmente lembramos algumas coisas que falamos aqui. Como é que nós podemos ter uma indicação na palavra de Deus de que ele não será entronizado em toda a igreja? Ou seja, o Senhor Jesus não vai ter o lugar de destaque, o primeiro lugar na vida de todos os cristãos. Por que nós sabemos disso de acordo com as 7 igrejas?
Por causa da chamada. Qual chamada? Né? Isso, mas especifica mais aí. Como é que é essa chamada? Né? Não. Da chamada. Isso. É. Na primeira, na segunda e na terceira igreja, a primeira chamada é o quê? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz. Está chamando toda a igreja. E aí então, ao que vencer ou ao vencedor e tal. Quando chegou na quarta, ele inverteu a ordem. Tá vendo? Então agora o vencedor em primeiro lugar, em segundo lugar, quem tem ouvidos para ouvir. Ou seja, só quem é vencedor é que vai ouvir a voz do Espírito. Agora, irmão, preste bem atenção. O que é ouvir a voz do Espírito aqui nessa questão? Essa pessoa, mas eu ouço a voz do Espírito, eu sei que você ouve. Mas nós ouvimos a voz do Espírito dos nossos interesses. Aqui nós não estamos falando do nosso interesse, nós estamos falando do interesse do Senhor. O que Deus está buscando, irmãos, durante todos esses milênios? 6.000 anos já, estamos chegando no final do 6º milênio, desde que Adão foi criado. O que Ele está buscando? Ele está preparando uma noiva para o seu filho. Só isso. É uma noiva. Irmão, a noiva não é a igreja toda. A igreja, a noiva, é tirada do corpo de Adão. Preste bem atenção nisso. Ó, eu tenho até medo de desenhar. Quando eu desenho, eu fico com medo do pessoal sair correndo. Teve um dia eu fiz um desenho lá estava na hora do culto, brincando com o netinho, fiz um desenho, o irmão olhou e falou assim: ô irmão Deus, você não tem dó do seu netinho, não? Eu falei, por quê? Fala, você vai assustar a criança com isso. Não, porque realmente é uma coisa maravilhosa, viu? O desenho que eu faço. Eu desenho um homem e a pessoa fica pensando, o que é uma ponte? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Olha, irmão, a Bíblia diz que Cristo é... Olha lá. É ou não é? Não é de assustar? Olha. É assustado. Pode ver, Albinha. Engraçado. Agora, presta aí. Olha aqui. Agora, Cristo tem um corpo. É isso? Não tem um corpo? Pode rir, não tem problema não. Eu aceito. Eu aceito a cruz. Agora bem, isso aqui é o Adão. É isso? O Adão inteiro. Né? Agora, a esposa dele foi tirada de onde? Do corpo, não da cabeça. Está entendendo? O que Deus queria ensinar para nós, irmãos? Lá, naquela passagem. É que se Cristo, quando Cristo foi colocado para dormir na cruz, não foi isso? Ele não morreu? A Bíblia não diz que morrer, para aquele que conhece a Deus, não é dormir? Quando ele foi colocado para dormir, então a noiva vai ser tirada do corpo dele. Então, o corpo de Cristo não é a igreja? Está vendo? Tudo isso aqui é a igreja, mas a noiva é tirada apenas de uma parte. Não foi? Não foi isso que aconteceu? A noiva foi tirada de uma costela do corpo. Ou seja, é uma parte. Agora, irmão, veja bem. Se todo mundo, né? Eu sei que tem gente quando ouve falar isso a primeira vez, fica chocado. Ele não sabe se volta para casa, se vai para os Estados Unidos. Deixa eu só provar para você aqui que eu não estou falando da cabeça para fora, da boca para fora não. Olha aqui. Verso 9 do capítulo 19. Leia com bastante atenção. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Veja bem, isso está falando em cima do linho finíssimo, está vendo? Resplandecente e puro, que são os atos de justiça do santo. Em cima disso ele está dizendo: bem-aventurados que são chamados. Muito bem, para você ter a ceia das bodas, você sabe, né? Ceia das bodas é a ceia do casamento, né? Das bodas do Cordeiro. Ok. Para você ter as bodas do Cordeiro, você tem que ter o quê? Noivo mais a noiva. Quem que é o convidado? É a noiva?
É o noivo? Você já pensou como é engraçado? Você vai casar e chega um convite na sua casa lá, 15 dias antes. Hã? Vamos dizer que é o João, né, e a Marisa que vão casar. Aí chega um convite para a Marisa dizendo: prezada Marisa, estamos te convidando para o casamento de você mesma com o João. É isso? Não é isso que nós estamos falando? Agora, irmão, se essas pessoas chamadas não são a noiva, porque a noiva não pode ser chamada para o seu casamento. Não está claro? Então tem alguns que são chamados, mas não fazem parte da noiva. Só convidado. Confundiu, irmãos? Ou deu para entender? Pelo menos entender na cara. Não é aceitar, não. É se deu para entender o que eu estou dizendo. Está vendo? Que olha, bem-aventurados que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. Para você ter a boda do Cordeiro, você tem que ter o noivo, que é Cristo, e a noiva. Agora, se a noiva é a igreja toda, quem são os convidados? Então vai ter alguém que não é salvo e vai participar, mas isso é heresia da grossa. Não. Agora, se você disser que desse corpo aqui, alguns fazem parte da noiva, tá? E outros são convidados porque são chamados, tá vendo? São chamados para participar das bodas, mas ele não faz parte da noiva. Irmão, quer ver uma coisa? Quem que é a noiva? Olha aqui. Não, irmão. Acabamos de falar que não é na igreja. A noiva é parte da igreja. Agora, repito para os irmãos novamente, irmão. Não me entenda que eu estou dizendo isso de maneira dogmática. Não é meu coração dizer isso. Sabe por quê, irmão? Porque para mim não faz diferença. Se o Espírito Santo abrir o coração do irmão para ele aceitar e ver, irmão, é isso mesmo, graças a Deus, amém. Se o irmão chegar, irmão, o Senhor não abriu meu coração, amém, do mesmo jeito, sem problema nenhum. Ok? Agora deixa eu mostrar para você uma coisa. Verso 2 do capítulo 21. Cinco minutos. Vi também, preste bem atenção, irmãos, olha. Vi também a cidade santa. Não leia sua Bíblia descuidadamente. Cidade santa, a nova Jerusalém, não é a velha, a nova, que descia do céu da parte de Deus, ataviada ou adornada, enfeitada como noiva, como esposa para o seu marido, para o seu esposo. Irmão, quem que é a noiva aqui? Não é a cidade? Tem dúvida? Vamos ler mais. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou. Então vem que eu vou te mostrar quem? A noiva. E me mostrou quem? Não tem jeito, irmão. Essa cidade que nós estamos pregando durante 10, 20, 30, 40, 50... Eu tenho 34 que eu ouço pregar. Que essa cidade está aqui, é uma cidade que nós vamos morar de ouro, de prata, de pedras preciosas. Só que não tem prata aqui, eu nunca achei a prata. Se vocês acharem nesse capítulo tem prata, você me mostra que eu quero saber. Ouro tem, pedra preciosa tem, pérola tem, mas prata não tem, porque prata é a redenção e a redenção já passou. Não tem prata, tá? Então, nós achamos que é uma cidade. Jesus, eu vou preparar os lugares. Não é aqui. Aqui, a própria cidade é a própria noiva do Cordeiro. Tá? É uma noiva cidade. Uma cidade noiva. Porque eu imagino, você já pensou se Jesus vai casar com uma cidade que é de ouro e de pedra? E de pérola? Literalmente? Os irmãos sabem quem é que falou que é literal? Roberto Gouveia. Roberto, os irmãos não sabem, o irmão Alberto, né, conhece de alguma coisa que os irmãos mencionam. A gente nunca, nem quase leu nada desse irmão, mas irmão, um dos maiores intérpretes da palavra de Deus do século passado, Roberto Gouveia. Ele escreveu, os irmãos dizem que ele escreveu 2 volumes sobre o Apocalipse, tem 1000 páginas cada. 2.000 páginas só sobre o Apocalipse.
Tá vendo? E ele diz, é uma cidade literal. Ponto final. Mas está aqui, irmão, está na cara que não tem jeito. Jesus não vai casar. Já pensou Jesus casar com uma cidade que é ouro? Pedra preciosa? Que relacionamento pode ter? A igreja tem um candeeiro batido de ouro. Agora, nós hoje, irmão, tá vendo? O que a palavra de Deus diz? Que nós temos que edificar com ouro, prata e pedras preciosas. O ouro é a glória de Deus. A prata é a redenção de Jesus Cristo. E a pedra preciosa é a obra do Espírito Santo em nós. Tá vendo? Não foi isso que Jesus mostrou para o Pedro quando ele disse assim, seu nome é Simão. Tá vendo? Simão. Simão significa famoso. Você é filho de João. Simão bar Jonas. Né? Filho de Jonas. O que Jesus está dizendo para ele? Você é filho do seu pai, o seu pai é filho do seu avô, e o seu avô é filho do seu bisavô e do tataravô, e você volta lá atrás, vai terminar onde? Em Adão. E Adão é o quê? É do barro vermelho. Mas eu estou fazendo hoje uma coisa nova na sua vida, o seu nome daqui para frente é pedra. Bom, estão vendo? Aí o Pedro caminhou com o Senhor, mas depois, mais na frente, quando ele escreveu a primeira epístola, ele disse, Senhor, eu não sou apenas pedra, eu sou uma pedra viva. Viva. Tá vendo? E quando chegou no final do livro de Apocalipse, olha aqui, os 12 fundamentos da cidade, tá vendo? Está escrito o nome dos 12 apóstolos, capítulo 21, verso 14. Tá vendo? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá vendo? E aqui está escrito o que era. Tá vendo? Verso 19, os fundamentos da muralha da cidade estão ordenados toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, que significa diamante. É diamante. Né? Quem já leu um livro famoso que existe por aí, chamado O Obreiro e a Obra, qual é mais importante? Quem não leu não sabe, mas quem já leu, pegou na hora, né, irmão? Quantos você já comprou, hein? Um só? Naquele livro, irmão, lá está escrito o seguinte, que Pedro, o nome dele é o primeiro da lista em todos os 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, é o primeiro. Dos discípulos que Jesus chamou, o primeiro da lista é Pedro. O Espírito Santo conservou provavelmente o nome dele também como o primeiro fundamento do muro. Tá vendo? Então é o jaspe. E olha se não é significativo isso. Nesse livro você vai encontrar essa explicação. Porque Pedro era o discípulo mais fraquinho. Como Pedro errou. Você não tem nenhum outro que você pode lembrar do Pedro. Errou o negócio, errou naquilo, errou ali. Um monte de exemplos. Né? Fraquinho. Mas aqui agora, o primeiro fundamento é diamante. Então nos evangelhos, ele é o carvão. Não é isso? Você sabe de onde é que vem o diamante? Do carvão. A coisa mais fraca do mundo, que é o carvão, que você faz o grafite, a ponta do lápis, né? Eu até brinco dizendo, quem é professora sabe. Na escola o menino chega, professora, quebrou o lápis. Ah, meu pai, já quebrou outra vez. Então vamos fazer 5 de uma vez. Aí faz ponta de 5. Quando ela vira a cabeça para beber um golinho d'água, professora, quebrou tudo outra vez. Você sabe como é que é? Né? Lápis é o grafite vem do carvão. É a coisa mais fraca, tá vendo? Mas depois o Espírito Santo operou na vida daquele irmão, coitado, como ele sofreu, como ele foi envergonhado, né? Chegou num ponto que ele não tinha nem coragem de seguir Jesus de perto, seguia de longe. Porque depois de falar, afasta de mim, Satanás, o pessoal tudo ficou, sai pra lá, Pedro, não gosta de mim não. Jesus tinha Satanás? Foi? Pode estar certo, ele começou a seguir de longe, cheio de problema. O seu mestre paga as de dracma, Pedro levantou e disse, paga. Quando chegou lá em casa, Jesus, Pedro, deixa eu te perguntar, Simão, toda vez que ele estava fraco, o nome dele era Simão. Vamos lembrar, você está vivendo de acordo com sua velha natureza. Simão, tá vendo? De quem que eles cobram os impostos? Tá, então você falou que eu pago? Então temos que pagar. Agora só que você vai rachar o dinheiro. Vai pescar. Estava acostumado a pescar com rede, agora vai ter que pescar com anzol, porque pegar um peixe só para tirar a moeda. Aí você sabe, joga o anzol. Pedro era sanguíneo não tem muita paciência, você sabe, né? Quem tem paciência é melancólico, fleumático, né? São mais pacientes. Mas sanguíneo e colérico são... Aí tem que estar lá, põe minhoca
na ponta do anzol, joga e o peixe, ele puxou. Puxa, foi embora. Quantas horas ele passou? Está vendo? Mas, irmão, é esse grafite, esse carvão, é o mais fraco, o mais cheio de problema, o que mais aparece nos evangelhos. Ele é diamante lá na Nova Jerusalém. Então, essa cidade não é cidade de pedra. As pedras são as pessoas. Agora, eu só quero terminar te mostrando uma coisa muito bonita. Você quer ver como é que ficaria a situação de Abel? Você pode incluir também o Adão, sem dúvida nenhuma, porque ele foi convertido, ele ensinou para os filhos, né, que tinham que oferecer sacrifício. O Abel aprendeu, mas o Caim não quis. E o Noé, olha, não fazem parte da igreja, porque a igreja nasceu no dia de